Quando Thomas Anderson abriu a porta da carruagem e viu o rosto de Helena Santos pela primeira vez, o chão pareceu desaparecer debaixo dos seus pés. As cicatrizes que marcavam o lado direito do rosto dela, descendo pelo pescoço até sumir sob o colarinho do vestido, contavam uma história de dor que ele não estava preparado para enxergar. O cocheiro riu baixinho, um som cruel que cortou o ar frio daquela manhã de inverno em Wyoming. Thomas ficou paralisado, com a mão ainda estendida para ajudá-la a descer, enquanto sua mente tentava processar o que seus olhos estavam vendo. A agência não havia mencionado nada, absolutamente nada sobre aquilo. Helena desceu da carruagem sozinha, sem esperar a ajuda dele. Seus movimentos eram cuidadosos, calculados, como de alguém que aprendeu a ocupar o mínimo de espaço possível neste mundo. Ela usava um vestido simples, escuro, remendado em vários lugares, com uma habilidade que revelava anos de necessidade. O xale que cobria parcialmente seus ombros era fino demais para o frio que fazia, mas ela não tremia. Ou talvez tivesse aprendido a esconder até isso. O Sr. Anderson, presumo. A voz dela era firme, sem traços de súplica ou insegurança. Sou Helena Santos, a mulher que o senhor contratou através da agência. Ela não desviou o olhar, encarando-o diretamente, como se o desafiasse a dizer algo sobre o que via. O lado esquerdo do seu rosto era intocado, bonito até, com traços delicados e olhos escuros que brilhavam com uma mistura de orgulho e resignação. O contraste era perturbador. Thomas abriu a boca para falar, mas nenhuma palavra saiu. Eu entendo se o acordo não for mais válido. Helena continuou, sua voz mantendo aquela estranha calma que soava quase ensaiada. Posso retornar na próxima carruagem. Não haverá problemas legais. O contrato prevê quebra por insatisfação de qualquer uma das partes. Ela falava como quem estava acostumada a ser rejeitada, como quem já tinha as malas prontas antes mesmo de abri-las. Aquilo atravessou o peito de Thomas como uma lâmina afiada. Não, a palavra saiu mais áspera do que ele pretendia. Thomas limpou a garganta tentando recuperar a compostura. O acordo continua válido. Bem-vinda à Fazenda Anderson, senhorita Santos. Ele se forçou a pegar a pequena mala dela, evitando olhar diretamente para seu rosto novamente. A surpresa de Helena foi visível por apenas um segundo, um breve alargamento dos olhos, antes que a máscara de indiferença voltasse ao lugar. O cocheiro cuspiu no chão e chicoteou os cavalos, levando a carruagem embora numa nuvem de poeira. Thomas ficou ali parado, segurando a mala surpreendentemente leve de Helena, enquanto ela caminhava em direção à casa grande. Seus passos eram firmes, apesar do cansaço óbvio de uma viagem longa. Ela subia os degraus da varanda como se estivesse entrando em um campo de batalha, não em um lar. A propriedade de Thomas era uma das mais prósperas da região. Terras extensas, gado saudável, uma casa de 2 andares que se destacava contra o horizonte árido de Wyoming. Ele havia construído tudo aquilo ao lado de Margaret, sua falecida esposa. 2 anos se passaram desde que a febre a levou, deixando-o sozinho naquela imensidão. A solidão havia se tornado um peso físico, algo que o esmagava um pouco mais a cada dia que passava. A ideia de contratar uma noiva por correspondência havia surgido numa noite especialmente difícil, quando o silêncio da casa vazia se tornou ensurdecedor demais para suportar. Thomas não queria amor. Amor significava vulnerabilidade. Significava a possibilidade de perder novamente, e ele não tinha certeza se sobreviveria a outra perda. O que ele queria era praticidade. Companhia sem as complicações emocionais de um cortejo tradicional. Uma transação limpa, clara, onde ambas as partes sabiam exatamente o que estavam recebendo. Mas agora, observando Helena entrar em sua casa com aquela dignidade ferida, Thomas percebeu que nada seria tão simples quanto ele havia imaginado. Ela não era a mulher comum e sem complicações que ele esperava.
Helena trazia consigo uma história gravada na própria pele, uma história que ele não tinha pedido para conhecer, mas que agora estava diante dele, impossível de ignorar. Dentro da casa, Helena parou no centro da sala de estar, seus olhos percorrendo cada canto com uma atenção meticulosa. Thomas notou como ela catalogava tudo. As cortinas rasgadas, a poeira acumulada nos móveis, os pratos sujos empilhados na cozinha visível através da porta aberta. A casa de um homem que havia desistido de cuidar das pequenas coisas que fazem uma casa ser um lar. "Onde fica o quarto que o senhor destinou para mim?" Helena perguntou, quebrando o silêncio pesado que havia se instalado entre eles. Thomas apontou para o corredor, onde ficavam os quartos principais. Mas Helena balançou a cabeça. "Há algum quarto menor? De empregada, talvez? Não seria apropriado ocupar os aposentos principais. Se você está chegando aqui no canal agora e se interessa por histórias que tocam o coração, se inscreva para não perder nenhum vídeo como esse. É de graça e você ajuda a fortalecer essa comunidade de pessoas que amam histórias emocionantes. Escreva também nos comentários de onde você nos assiste. Adoramos saber até onde nossas histórias chegam." Thomas indicou um pequeno cômodo nos fundos da casa, ao lado da cozinha. Era simples, com apenas uma cama estreita, uma cômoda velha e uma janela pequena que dava para o celeiro. Helena entrou, colocou sua mala sobre a cama e virou-se para ele com aquela mesma expressão controlada. "Preciso deixar claro os termos do nosso acordo, Sr. Anderson. Estou aqui para trabalhar. Vou cozinhar, limpar, lavar, cuidar da casa. Nada além disso será esperado ou oferecido da minha parte. Este quarto é suficiente para minhas necessidades." Ela falava como quem estava estabelecendo as regras de uma negociação comercial, não de um casamento. Thomas sentiu um aperto estranho no peito, mas apenas assentiu. "Entendido, senhorita Santos." Ele não sabia o que mais dizer, então recuou, fechando a porta atrás de si. Caminhou até o celeiro, precisando de ar, de espaço para processar tudo aquilo. Os cavalos relincharam ao vê-lo, e Thomas se ocupou, verificando coisas que não precisavam de verificação, apenas para ter algo em que focar além do turbilhão de pensamentos em sua cabeça. Quando voltou à casa, algumas horas depois, o cheiro de comida caseira o recebeu. Helena havia tirado o xale e amarrado o cabelo, revelando mais das cicatrizes que desciam pelo pescoço. Ela se movia pela cozinha com eficiência prática, alguém que claramente havia trabalhado duro a vida inteira. A mesa estava posta para 2 pessoas, limpa pela primeira vez em meses. Pratos simples, mas organizados com cuidado. Eles comeram em silêncio. Thomas tentou não olhar para ela, mas era impossível não notar a maneira como Helena mastigava devagar, saboreando cada pedaço como se comida fosse algo precioso demais para desperdiçar. Ela tinha fome, fome verdadeira, o tipo que vem de anos de privação. Isso era óbvio em cada movimento cuidadoso do garfo, em cada gole lento de água. "A senhora cozinha bem", Thomas arriscou, quebrando o silêncio. Helena levantou os olhos para ele e, por um breve momento, algo parecido com surpresa atravessou seu rosto antes que a máscara voltasse. "Aprendi por necessidade, não por talento", ela respondeu, voltando a atenção para o prato. Quando se passa fome o suficiente, aprende-se a fazer até o pouco render muito. A honestidade crua da afirmação deixou Thomas sem palavras. Ele terminou de comer, sem dizer mais nada. Helena recolheu os pratos e começou a lavar, recusando qualquer oferta de ajuda com um gesto firme de cabeça. Thomas se retirou para seu quarto, o quarto que havia dividido com Margaret, e deitou-se olhando para o teto. Podia ouvir Helena se movendo pela casa, pequenos sons de alguém organizando, limpando, trazendo ordem ao caos que ele havia permitido se instalar. Era estranho ter outra presença ali depois de tanto tempo sozinho. Estranho,
mas não necessariamente desconfortável. Apenas diferente, muito diferente. Os primeiros dias se passaram numa rotina silenciosa e cuidadosa. Helena acordava antes do amanhecer. Já estava preparando café quando Thomas descia. Ela limpava enquanto ele ia cuidar dos animais. Quando ele voltava para o almoço, a comida estava pronta. Ela costurava suas roupas rasgadas sem que ele pedisse, consertava cortinas, varria, organizava. A casa começava a ter aparência de lar novamente, mas o silêncio entre eles permanecia denso, carregado de coisas não ditas. Uma manhã, Thomas entrou na cozinha e encontrou seu casaco de inverno estendido sobre a mesa. Helena havia remendado um rasgo grande na manga, os pontos tão pequenos e perfeitos que mal se notavam. Ele passou os dedos sobre o trabalho, admirado com a habilidade. Minha mãe costumava costurar assim. As palavras saíram antes que ele pudesse pensar melhor. Helena parou o que estava fazendo na pia e olhou para ele. A minha também, ela disse simplesmente, mas havia algo diferente em sua voz. Uma suavidade que não estava ali antes. Foi a primeira coisa que realmente compartilharam, aquela pequena memória de mães que costuravam com cuidado e amor. Thomas saiu para o campo com o casaco remendado e, pela primeira vez em 2 anos, não sentiu apenas o peso da solidão. Havia algo mais ali agora. Algo pequeno, frágil, mas inegavelmente presente. Naquela noite, durante o jantar, ele perguntou de onde ela vinha. Helena hesitou, seus dedos apertando o garfo com mais força do que o necessário. De um lugar onde não tinha mais motivos para ficar. Foi tudo o que disse, mas o tom deixava claro que aquele assunto estava encerrado. Thomas não insistiu. Ele também tinha seus próprios fantasmas que preferia não revisitar. O documento de casamento permanecia sobre a lareira, ainda sem assinaturas. Ambos o viam toda vez que passavam pela sala. Ambos fingiam não ver. Era mais fácil assim, manter aquela distância segura, aquele acordo que não era bem um casamento, mas também não era apenas um arranjo de trabalho. Era algo indefinido, suspenso, esperando que um deles tivesse coragem de dar o próximo passo ou de terminar aquilo de vez. Pedro, o velho funcionário da fazenda que trabalhava para Thomas há décadas, apareceu numa tarde para buscar instruções sobre o gado. Ele viu Helena na janela e deu um sorriso largo para Thomas. Então é ela a mulher que mandou buscar. O velho disse sem rodeios. Parece ter mãos boas para o trabalho. A casa está diferente, até o cheiro mudou. Thomas apenas resmungou algo ininteligível, mas sentiu as bochechas esquentarem. Pedro riu baixinho, aquele riso que dizia que sabia muito mais do que estava falando. Mas o velho tinha razão. A casa estava diferente. E Thomas começava a perceber que não era apenas a limpeza ou a organização. Era a presença de alguém que se importava, mesmo que por obrigação contratual, mesmo que mantendo distância. Havia vida ali novamente, e isso assustava Thomas tanto quanto o confortava. As semanas foram passando e o inverno de Wyoming se intensificava. Uma tempestade de neve atingiu a região com violência inesperada, bloqueando as estradas e isolando a fazenda completamente. Thomas mal conseguiu chegar ao celeiro para garantir que os animais estivessem protegidos antes que a nevasca se tornasse perigosa demais. Quando voltou para casa, estava encharcado e tremendo, os lábios roxos de frio. Helena o esperava com toalhas quentes e uma bacia de água morna. Tire essas roupas molhadas antes que pegue pneumonia. Ela ordenou com uma firmeza que não admitia discussão. Vou preparar chá quente. Thomas obedeceu, surpreso com a preocupação na voz dela. Quando saiu do quarto com roupas secas, Helena já tinha chá fumegante esperando e havia acendido a lareira até que o fogo crescesse forte e reconfortante. A tempestade durou 3 dias inteiros.
3 dias em que eles ficaram presos dentro daquela casa, forçados a uma proximidade que ambos haviam evitado cuidadosamente até então. No primeiro dia, mantiveram a educada distância de sempre. Helena cozinhava, Thomas trazia lenha, conversavam apenas sobre necessidades práticas. A tempestade uivava lá fora, como um animal selvagem, sacudindo as janelas e empilhando neve contra as paredes. No segundo dia, algo começou a mudar. Thomas encontrou um velho jogo de damas no armário e, sem pensar muito, sugeriu que jogassem para passar o tempo. Helena aceitou com relutância, sentando-se à mesa com aquela postura rígida que era sua marca. Mas ela era terrivelmente ruim no jogo, tão ruim que era quase cômico. Suas estratégias não faziam sentido algum, e ela perdia peça após peça com uma expressão de frustração crescente. "A senhora está me deixando ganhar?" Thomas perguntou incrédulo, após a 5ª vitória seguida. Helena levantou os olhos para ele, e pela primeira vez ele viu um brilho de humor genuíno ali. "Eu gostaria de ter essa dignidade, Sr. Anderson, mas a verdade é que sou simplesmente horrível neste jogo", ela admitiu. E então algo extraordinário aconteceu. Ela sorriu. Foi um sorriso pequeno, torto por causa das cicatrizes, mas era real. E era lindo. Thomas sentiu algo se mexer dentro do seu peito, algo que havia estado adormecido por tanto tempo que ele quase não reconheceu. Era o começo de alguma coisa. Algo que ia além de acordos e contratos. Eles riram juntos pela primeira vez. O som ecoou pela casa vazia, quebrando o gelo que havia entre eles muito mais efetivamente do que qualquer conversa séria poderia fazer. Helena relaxou um pouco, seus ombros perdendo parte daquela tensão constante. Thomas percebeu que não conseguia parar de olhar para ela, para a maneira como ela mexia as peças com dedos delicados, para o jeito como mordia o lábio inferior quando tentava concentrar. No terceiro dia, a tensão entre eles era de um tipo completamente diferente. Helena estava lendo em voz alta um livro que havia pertencido a Margaret, poesias antigas que Thomas não olhava há anos. Sua voz tinha uma qualidade suave quando lia, muito diferente do tom prático e direto de sempre. Ela se perdia nas palavras, esquecia de ser cautelosa, de manter as paredes erguidas. Thomas a observava mais do que escutava as palavras. Observava como ela passava os dedos pelas páginas com reverência, como seus olhos brilhavam quando encontrava um verso particularmente bonito. Ela estava sentada perto da lareira, a luz das chamas dançando sobre seu rosto, suavizando as cicatrizes até que pareciam apenas parte de quem ela era, não algo separado ou vergonhoso. A tarde caiu e Helena continuou lendo, sua voz ficando cada vez mais baixa, mais sonolenta. Thomas percebeu o momento exato em que ela adormeceu, o livro escorregando de suas mãos relaxadas, a cabeça pendendo para o lado. Ela parecia diferente dormindo, mais jovem, mais vulnerável. As linhas de preocupação que sempre marcavam sua testa haviam desaparecido. Thomas ficou parado por um longo momento, apenas olhando. Seu coração batia forte demais, rápido demais. Ele sabia que deveria acordá-la, ou simplesmente deixá-la ali na cadeira. Mas seus pés o levaram até ela e antes que pudesse pensar melhor, ele a estava erguendo nos braços. Helena era mais leve do que esperava. Seu corpo pequeno e delicado, apesar da força que ela demonstrava no trabalho diário. Ele a carregou até o quartinho nos fundos, cada passo cuidadoso para não acordá-la. Deitou-a sobre a cama estreita com uma gentileza que não sabia que ainda possuía. Helena murmurou algo ininteligível, virando-se de lado, encolhendo-se sob o cobertor que ele puxou sobre ela. Thomas ficou ali na porta por mais tempo do que deveria, observando-a dormir, sentindo algo dentro dele se partir e se reconstruir ao mesmo tempo. Quando finalmente voltou para a sala, suas mãos tremiam. Não de frio, mas de algo muito mais assustador. Ele estava caindo.
caindo por aquela mulher de cicatrizes e silêncios, aquela mulher que havia chegado esperando rejeição e que trabalhava como se precisasse provar seu valor a cada momento. Thomas se sentou diante da lareira, a cabeça entre as mãos, tentando entender quando exatamente tudo havia mudado. Pela manhã, Helena acordou confusa, ainda vestida na própria cama. A última coisa que lembrava era estar lendo perto do fogo. Ela tocou o cobertor que a cobria, percebendo que alguém havia colocado ali. Alguém havia se importado. Seu coração acelerou com a compreensão do que aquilo significava. Thomas a havia carregado, tocado, cuidado dela enquanto dormia. Era mais intimidade do que haviam compartilhado em todas aquelas semanas juntos. Na cozinha, Thomas já estava preparando café, algo que nunca fazia. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto despejava a bebida nas canecas. Eles se olharam quando Helena entrou, e naquele olhar havia um reconhecimento mútuo. Algo havia mudado irrevogavelmente durante aquela tempestade. Eles apenas não sabiam ainda o que fazer com isso. A primavera chegou lentamente ao Wyoming, derretendo a neve e revelando a terra úmida e fértil por baixo. Com o tempo mais ameno, Thomas e Helena começaram a trabalhar juntos no jardim ao lado da casa. Era um trabalho físico, cavando a terra dura, plantando sementes, criando algo novo a partir do solo ainda frio. Eles trabalhavam lado a lado, seus ombros quase se tocando, enquanto preparavam os canteiros. Thomas mostrava a Helena a profundidade certa para plantar batatas, e ela o ensinava truques que sua mãe usava para fazer os tomates crescerem mais fortes. Havia uma harmonia em seus movimentos, uma sincronia que nascia naturalmente quando duas pessoas começam a se conhecer de verdade. Helena começou a cantarolar enquanto trabalhava. Era uma melodia suave, algo que ela provavelmente nem percebia que estava fazendo. Thomas parou o que fazia, apoiando-se na pá, apenas ouvindo. Havia algo de profundamente íntimo naquele momento, em testemunhar Helena quando ela não estava guardada, quando suas defesas estavam baixas e ela simplesmente existia sem medo. Ela percebeu que ele havia parado e o som morreu em sua garganta. Desculpe, eu não percebi que estava fazendo barulho. Ela disse rapidamente, voltando a trabalhar com renovado vigor, as bochechas coradas. Não pare, Thomas disse, sua voz saindo mais áspera do que pretendia. Por favor, não pare. Era bonito. Helena levantou os olhos para ele, surpresa, e algo passou entre eles. Algo elétrico e assustador. Ela desviou o olhar primeiro, mas retomou o cantarolar, mais baixinho desta vez, como se fosse um presente secreto que estava permitindo que ele testemunhasse. Os dias ficaram mais longos e mais quentes. Thomas começou a encontrar desculpas para voltar à casa mais cedo, para estar perto dela. Helena começou a demorar mais tempo arrumando a sala onde ele ficava à noite, encontrando sempre mais uma coisa para organizar, mais um canto para limpar. Eles orbitavam um ao redor do outro como dois planetas presos pela gravidade, querendo se aproximar, mas com medo da colisão. Num sábado, Thomas voltou da cidade com um pacote embrulhado em papel pardo. Ele o colocou sobre a mesa na frente de Helena, sem dizer nada, seus olhos fixos em algum ponto na parede, incapaz de encará-la diretamente. Para mim? Helena perguntou, sua voz pequena e incerta. Thomas apenas assentiu. Ela abriu o embrulho lentamente, como se esperasse que fosse desaparecer a qualquer momento. Dentro havia tecido novo, um azul bonito como o céu de verão, macio ao toque. Seus olhos se encheram de lágrimas que ela tentou conter, piscando rapidamente. Sr. Anderson, eu não posso aceitar isso. É caro demais. Sua voz falhou. Thomas finalmente a olhou. Realmente olhou, e o que ela viu em seus olhos a fez parar de falar. Não é caridade, Helena. Ele usou seu primeiro nome pela primeira vez, e o som dele em seus lábios fez o coração dela pular.
Você merece ter coisas bonitas. Você trabalha duro, cuida desta casa, cuida de mim. É apenas um presente. Apenas isso. Mas Helena sabia que não era apenas um presente. Era um reconhecimento. Era uma declaração disfarçada. Era Thomas dizendo sem palavras que havia, que ela importava, que tinha valor além de seu trabalho. Ela segurou o tecido contra o peito, incapaz de conter as lágrimas que finalmente escaparam. Obrigada. Foi tudo o que conseguiu sussurrar. Thomas saiu rapidamente, indo para o celeiro porque não confiava em si mesmo para ficar mais perto dela naquele momento. Se ficasse, poderia fazer algo que mudaria tudo irreversivelmente. Se essa história está tocando seu coração até aqui, clique no botão Valeu Demais para nos ajudar a continuar trazendo histórias como essa. O Valeu Demais é uma forma de você apoiar financeiramente o canal. E esse gesto faz toda a diferença para que a gente possa seguir compartilhando histórias que emocionam. Aquela noite, Helena ficou acordada até tarde cortando o tecido, criando um vestido novo. Thomas podia ver a luz da vela vazando por baixo da porta do quartinho dela. Podia imaginar seus dedos habilidosos trabalhando, e seu peito doía com uma mistura de ternura e desejo que não sabia como lidar. Os dias seguintes foram carregados de uma tensão doce e dolorosa. Cada olhar durava 1 segundo a mais do que deveria. Cada toque acidental ao passar um prato na mesa queimava como fogo. Eles estavam à beira de algo grande e aterrorizante, e ambos sabiam. Numa noite quente, eles sentaram na varanda como haviam começado a fazer regularmente. Helena costurava enquanto Thomas entalhava um pedaço de madeira. O céu estava pintado de laranja e rosa enquanto o sol se punha sobre as colinas distantes. Havia paz ali, uma paz que Thomas não sentia há anos. Helena se inclinou levemente, seu ombro tocando o dele. Foi um movimento pequeno, quase imperceptível, mas intencional. Thomas ficou completamente imóvel, mal ousando respirar. Seu coração martelava tão alto que tinha certeza de que ela podia ouvir. Lentamente, muito lentamente, ele virou a cabeça para olhá-la. Helena também havia virado, e agora estavam próximos demais, respirando o mesmo ar. Os olhos escuros dela buscavam os dele, vulneráveis e esperançosos e assustados. Thomas levantou a mão, seus dedos tremendo enquanto se aproximavam do rosto dela. Ele tocou seu rosto, o lado marcado pelas cicatrizes, com uma gentileza reverente. Seu polegar traçou a linha da cicatriz que descia sua bochecha. Helena prendeu a respiração, mas não se afastou. Seus olhos se fecharam por um momento, como se estivesse se permitindo acreditar que aquilo era real, que alguém a tocava não apesar das cicatrizes, mas simplesmente a tocava. A via como pessoa completa. Quando seus olhos se abriram novamente, havia algo cru ali, algo exposto e verdadeiro. Thomas se inclinou para a frente. O espaço entre eles diminuiu até quase nada. Ele podia ver cada cílio dela, cada nuance em seus olhos. Mais 1 centímetro e seus lábios se tocariam. Mais 1 segundo e tudo mudaria. Mas então, como um fantasma surgindo das sombras, Margaret apareceu em sua mente. A lembrança dela morrendo, febril e delirante, chamando por ele. A dor de perdê-la, a promessa que havia feito de nunca esquecer. E, de repente, Thomas congelou. Foi apenas 1 segundo, apenas uma hesitação, mas foi o suficiente. Helena sentiu a mudança imediatamente. Viu a dúvida atravessar os olhos dele, viu o medo tomando conta. Aquela hesitação foi como um balde de água gelada. Ela se afastou rapidamente, ficando de pé tão depressa que quase derrubou a cadeira. Está tarde, ela disse, sua voz firme demais, controlada demais. Boa noite, Thomas. Foi a primeira vez que ela usou o nome dele, e soou como despedida, não como intimidade. Ela entrou na casa antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, e ele ouviu a porta do quarto dela se fechar. Ouviu a chave girar na fechadura com um clique final.
Thomas ficou sentado na varanda até bem depois da meia-noite, a cabeça entre as mãos, odiando-se. Ele havia tido Helena ali, confiante e vulnerável e querendo, e havia deixado o medo ganhar. Havia deixado um fantasma destruir algo vivo e real que estava florescendo bem na frente dele. Dentro de seu pequeno quarto, Helena chorava no travesseiro, sufocando soluções para que ele não ouvisse. O momento havia sido perfeito. Ela havia se permitido esperar, acreditar que talvez fosse possível ser amada apesar de tudo. E então viu a hesitação dele, sentiu o recuo, e todas as velhas feridas se abriram novamente. Ela não era suficiente. Nunca seria suficiente. As cicatrizes sempre estariam ali. Sempre seriam um motivo pelo qual ninguém conseguiria realmente a querer. A casa adormeceu naquela noite dividida ao meio. Duas pessoas sozinhas em seus quartos separados, ambas sofrendo, ambas desejando ter coragem para algo que parecia impossível. A manhã seguinte trouxe de volta a distância cuidadosa que havia marcado as primeiras semanas. Helena voltou a ser formal, chamando-o de Sr. Anderson, mantendo os olhos baixos. Thomas não sabia como consertar o que havia quebrado, então fez o que sempre fazia quando as emoções ficavam complicadas demais. Ele se enterrou no trabalho, saindo ao amanhecer e voltando apenas quando a escuridão já havia caído. O tecido azul permanecia intocado sobre a cadeira no quarto de Helena. Ela não conseguia olhar para ele sem sentir o peito apertar. Aquele presente que havia significado tanto agora era apenas um lembrete doloroso do que quase aconteceu e não aconteceu. Do que ela havia se permitido querer e que, como sempre, estava fora do seu alcance. Uma semana se passou naquele silêncio tenso e pesado. Thomas notou que Helena voltou a usar o chale, cobrindo mais o rosto quando saía de casa. Ela voltou a se esconder, e isso partiu algo dentro dele. Mas ele não sabia como dizer isso, como explicar que não era repulsa que o havia feito hesitar. Era terror de perder novamente. Num sábado, Helena pediu permissão para ir à cidade de Silver Creek buscar alguns suprimentos. Thomas ofereceu companhia, mas ela recusou educadamente, dizendo que preferia ir sozinha. Ele a viu partir na carroça pequena, seu chale cobrindo-a completamente, e teve um pressentimento ruim que não conseguiu explicar. Em Silver Creek, Helena amarrou a carroça em frente ao armazém geral. A cidade pequena parecia estar particularmente movimentada naquele dia, com grupos de mulheres conversando nas calçadas de madeira, homens reunidos em frente ao bar. Helena manteve a cabeça baixa, entrando rapidamente na loja para pegar o que precisava. Mas não foi rápida o suficiente para evitar ser vista. Enquanto escolhia farinha e açúcar, ela ouviu vozes do lado de fora da janela. Vozes de mulheres, altas o suficiente para serem ouvidas claramente. Aquela coitada que o Thomas Anderson trouxe como noiva. Era a voz aguda da esposa do comerciante. Que situação mais triste. Helena congelou, seus dedos apertando o saco de farinha que segurava. Pobre homem. Outra voz respondeu. Preso num casamento de caridade com uma mulher que nem pode chamar de esposa de verdade. Ouvi dizer que ela ainda dorme no quarto de empregada. Que tipo de casamento é esse? As risadas que se seguiram eram cruéis, afiadas como facas. Ele merece coisa melhor. A primeira voz continuou. Um homem rico e trabalhador como ele, com uma mulher dessas. Todos sabem que ele mal consegue olhar para ela. Quem conseguiria, não é mesmo? É até compreensível. Helena sentiu náusea subir pela garganta. Suas mãos tremiam tanto que quase derrubou a farinha. Dizem que ele olha para ela e vê apenas pena, não amor, não desejo, apenas obrigação cristã. Pobre Thomas Anderson, tão bom de coração que se sacrificou assim. Ele é praticamente um santo por aguentar aquela situação. Helena deixou as compras sobre o balcão, jogou algumas moedas
e saiu pela porta dos fundos, incapaz de enfrentar aquelas mulheres. Ela subiu na carroça com as mãos ainda tremendo, as palavras ecoando em sua cabeça como sinos de funeral. Mal consegue olhar para ela. Apenas pena, obrigação, sacrifício. Ela dirigiu a carroça para fora da cidade, mas não conseguiu ir direto para casa. Parou no meio do caminho, numa área arborizada longe de olhos curiosos, e finalmente permitiu que as lágrimas caíssem. Grandes soluços sacudiam seu corpo enquanto ela segurava as rédeas com força, tentando se recompor, mas incapaz de parar de chorar. Elas tinham razão. Todas elas. Thomas havia hesitado naquela noite porque não conseguia realmente querer alguém como ela. A hesitação não era sobre seus próprios medos, era sobre Helena não ser suficiente, sobre suas cicatrizes serem demais para qualquer homem suportar, mesmo um homem bom como Thomas. Ela era apenas uma obrigação que ele havia assumido e agora não sabia como desfazer. Quando finalmente voltou para a fazenda, já estava escurecendo. Thomas estava na varanda, obviamente esperando por ela, preocupação estampada no rosto. Você está bem? Demorou tanto que fiquei preocupado. Ele começou a descer os degraus em direção a ela. Estou bem. Helena respondeu, sua voz firme demais, fria demais. Apenas cuidei de alguns assuntos. Ela passou por ele sem olhar, carregando os suprimentos para dentro. Thomas ficou parado, confuso com o tom dela, mas não sabendo o que perguntar. Naquela noite, Helena não preparou jantar. Pela primeira vez desde que chegara, ela se trancou em seu quarto logo depois de guardar as compras. Thomas ficou sozinho na cozinha, o silêncio da casa de repente ensurdecedor novamente, como nos dias antes dela chegar. Ele tentou bater na porta dela, mas Helena apenas disse que estava com dor de cabeça e precisava descansar. Havia algo diferente em sua voz, algo quebrado que não estava ali antes. Thomas voltou para a sala, inquieto, sabendo que algo estava terrivelmente errado, mas sem conseguir identificar o quê. Nos 2 dias seguintes, Helena voltou à rotina de trabalho, mas era como se um interruptor tivesse sido desligado. Ela era eficiente e educada, mas distante de uma forma que ia além da formalidade inicial. Era como se ela tivesse erguido um muro tão alto que nenhuma ponte poderia atravessar. Thomas tentou conversar, mas Helena sempre tinha uma desculpa. Tentou ajudar no trabalho da casa, mas ela recusava qualquer assistência. Tentou fazer piadas, trazendo de volta o humor que haviam compartilhado durante a tempestade, mas ela apenas sorria educadamente e se afastava. Foi no 3º dia que Helena começou a arrumar suas coisas. Thomas a viu pela janela do quarto, dobrando cuidadosamente as poucas roupas que possuía, colocando tudo de volta na pequena mala com que havia chegado. Seu coração disparou. Ela estava partindo. Helena estava se preparando para deixá-lo. Ele entrou no quarto sem bater, algo que nunca havia feito antes. O que você está fazendo? Sua voz saiu mais alta do que pretendia. Helena não parou de arrumar, nem se virou para olhá-lo. Preparando-me para partir. Ela disse simplesmente, sua voz vazia de emoção. É melhor assim para ambos. Thomas ficou parado na porta, seu mundo desmoronando. Partir? Para onde? Por quê? Ele perguntou, dando um passo para dentro do quarto. Helena finalmente se virou, e o que ele viu em seus olhos o atingiu como um soco. Havia dor ali, mas também resignação. Aceitação de algo que ela claramente acreditava ser inevitável. Seja honesto comigo, Thomas. Você se arrepende de ter me trazido para cá, de ter concordado com este casamento? Sua voz era calma, mas havia uma súplica escondida sob a superfície. Apenas me diga a verdade. Helena o encarava diretamente agora,
seu lado marcado pelas cicatrizes virado para ele sem vergonha, mas também sem esperança. Thomas abriu a boca, mas as palavras se enrolaram em sua garganta. Ele estava cansado, havia trabalhado 12 horas sob o sol escaldante, sua mente estava nebulosa e lenta. É complicado. Foi o que saiu. 2 palavras. As palavras mais erradas que ele poderia ter escolhido. O rosto de Helena se fechou completamente. Então isso é um sim, ela disse, voltando-se para a mala. Vou tornar isso simples para você. Eu vou embora. Talvez seja melhor assim de qualquer forma. Isso não está funcionando. Thomas quis gritar que não era isso que ele quis dizer, que complicado era sobre seus próprios medos e traumas, não sobre ela. Mas ele estava tão cansado. Cansado de lutar contra si mesmo, cansado de sentir, cansado do medo constante de perder novamente. Então, ao invés de lutar, ao invés de explicar, ele disse a pior coisa possível. Talvez você tenha razão. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Helena ficou completamente imóvel por um longo momento, então voltou a arrumar com movimentos mecânicos. Estarei fora pela manhã, ela disse sem olhar para ele. Thomas saiu do quarto. Foi direto para o celeiro. Ele se sentou no feno, a cabeça entre as mãos, tentando entender o que tinha acabado de fazer. Mas o cansaço era tanto, a confusão era tanta, que ele simplesmente ficou ali, deixando a escuridão ao seu redor refletir a escuridão dentro dele. Thomas não voltou para casa naquela noite. Dormiu no celeiro entre os cavalos, acordando rígido e dolorido com os primeiros raios de sol. Quando finalmente entrou na casa, ainda antes do amanhecer completo, o silêncio o recebeu como um golpe físico. Ele sabia antes mesmo de verificar que Helena já havia partido. O quarto pequeno nos fundos estava vazio. A cama estava arrumada com cantos perfeitamente dobrados, como se ninguém nunca tivesse dormido ali. O único sinal de que Helena Santos havia existido naquela casa era o tecido azul, cuidadosamente dobrado sobre a cadeira com um bilhete em cima. Thomas pegou o papel com mãos trêmulas. A caligrafia era caprichada, cada letra formada com cuidado. Obrigada por tentar ser gentil. Sinto muito por não ter sido suficiente. Thomas amassou o papel, deixando-o cair no chão. Ele ficou ali, parado no pequeno quarto vazio por um tempo que não conseguia medir, tentando respirar através da dor que apertava seu peito como um torno. Ele andou pela casa vazia, cada cômodo ecoando seus passos. Estava limpa, organizada, exatamente como Helena havia deixado. Mas estava morta. A vida que ela havia trazido, os pequenos detalhes que haviam transformado aquela estrutura em um lar, tudo isso havia partido com ela. Thomas voltou a ser um fantasma habitando uma casa fantasma. Os dias seguintes se arrastaram como anos. Thomas parou de comer direito, preparando apenas o mínimo para sobreviver. Parou de se barbear, sua barba crescendo irregular e desarrumada. Ele trabalhava até o corpo gritar por descanso, então caía na cama exausto, apenas para acordar algumas horas depois, com o peito doendo e a mente cheia de arrependimentos. Pedro apareceu no final da primeira semana, encontrando Thomas no celeiro, visivelmente embriagado no meio da tarde. O velho funcionário olhou ao redor, notando as garrafas vazias, o estado lamentável do patrão, e balançou a cabeça com desgosto. Rapaz, você é um maldito idiota, Pedro disse sem cerimônia, pegando a garrafa da mão de Thomas e jogando-a longe. Thomas levantou os olhos vermelhos e injetados para ele. Vá embora, Pedro, ele murmurou, tentando se levantar e tropeçando. Não estou de humor para sermão. Mas Pedro não se moveu. O velho havia conhecido Thomas desde que era menino. Havia trabalhado para seu pai antes dele. Ele havia visto Thomas se casar com Margaret. Havia segurado sua mão quando ela morreu. E ele não ia ficar parado vendo o rapaz se destruir novamente. Aquela mulher olhava para você como se você fosse a lua e as estrelas juntas. Pedro disse,
sua voz áspera, mas não sem gentileza. E você a deixou ir embora porque estava com medo. Thomas tentou interromper, mas Pedro levantou a mão. Não me venha com desculpas. Eu vi vocês dois juntos. Vi como ela te olhava. Vi como você olhava para ela quando achava que ninguém estava vendo. Você não entende. Thomas conseguiu dizer, sua voz quebrando. Eu não posso passar por isso de novo. Não posso amar e perder. Não posso. Pedro se agachou na frente dele, forçando Thomas a encará-lo. Você acha que falhou com a Margaret? Pedro perguntou. Talvez tenha. Todos nós falhamos com pessoas que amamos de alguma forma. Mas deixar a Helena partir, fazê-la acreditar que não tinha valor, que não era digna de ser amada por causa de algumas cicatrizes na pele, isso sim é falhar. Isso é o verdadeiro fracasso, Thomas. As palavras atingiram Thomas como chicotadas. Pedro continuou, implacável. A Margaret morreu. Você não teve escolha nisso. Mas a Helena está viva em algum lugar, provavelmente pensando que não é boa o suficiente para ser amada. E você tem escolha sobre isso. Você ainda pode fazer o que é certo. Thomas cobriu o rosto com as mãos. Eu disse coisas terríveis. Deixei ela acreditar que eu me arrependia, que ela era um erro. Como eu vou consertar isso? Sua voz era apenas um sussurro quebrado. Você começa indo buscá-la. Pedro se levantou, puxando Thomas junto. E você diz a verdade. Não as meias verdades que você tem dito para si mesmo, mas a verdade completa. Que você está apaixonado por ela e estava com medo demais para admitir. As palavras ficaram penduradas no ar. Apaixonado. Thomas não havia se permitido pensar assim, mas assim que Pedro disse, ele soube que era verdade. Estava apaixonado por Helena. Por sua força, por sua dignidade, pela maneira como ela se recusava a se curvar, apesar de todas as razões que tinha para isso. Eu não sei onde ela está. Thomas disse, começando a ficar sóbrio, o pânico substituindo a embriaguez. Silver Creek não é tão grande assim, Pedro respondeu. Alguém vai saber. Mas você precisa fazer isso direito, rapaz. Não com mais medo e hesitação. Com verdade, com coragem. Thomas passou aquela noite acordado, tomando banho, se barbeando, vestindo suas melhores roupas. Ele ensaiou o que diria, depois jogou o ensaio fora. Não havia script para isso, só havia verdade, crua e assustadora, mas real. Ao amanhecer, ele montou seu cavalo e foi para Silver Creek. A cidade pequena estava acordando quando ele chegou, lojistas abrindo suas portas, mulheres varrendo calçadas. Thomas perguntou na pensão, no armazém, na igreja. Foi a esposa do pastor quem finalmente lhe deu a informação. A moça das cicatrizes? Ela está na pensão da viúva Marta, quarto 3. A mulher disse, seus olhos brilhando com curiosidade. Mas, Sr. Anderson, ela está fazendo arranjos para partir na carruagem de segunda-feira. Vai para o leste, pelo que ouvi. Thomas sentiu o tempo se esgotar como areia entre seus dedos. Era sábado. Ele tinha 2 dias. 2 dias para fazer o que deveria ter feito há semanas. 2 dias para ser honesto, para ser corajoso, para ser o homem que Helena merecia que ele fosse. Mas quando Thomas bateu na porta do quarto 3 da pensão, não houve resposta. A viúva Marta lhe disse que Helena havia saído cedo, mas não sabia para onde. Thomas passou o resto do sábado procurando por ela na pequena cidade, mas Helena parecia ter desaparecido. A noite caiu e ele não teve escolha senão voltar para a fazenda, planejando retornar cedo no domingo. Mas durante a noite sem dormir, uma ideia tomou forma em sua mente. Uma ideia aterrorizante e perfeita. Se ele não conseguia encontrar Helena sozinha, então faria com que a cidade inteira a ouvisse.
Faria sua declaração onde todos pudessem ver, onde não houvesse dúvida sobre o que ele sentia, onde Helena saberia sem sombra de dúvida que ele não estava sendo empurrado pela obrigação ou pena, mas escolhendo livremente e completamente. Domingo de manhã, a igreja de Silver Creek encheu-se como sempre. Era uma congregação pequena, mas devota, rostos familiares preenchendo os bancos de madeira. Helena estava lá, sentada sozinha no último banco, seu chale cobrindo-a completamente, tentando se tornar invisível. Ela havia ido porque não sabia o que mais fazer com seu último domingo naquela cidade antes de partir para sempre. O sermão havia começado quando as portas da igreja se abriram com estrondo. Todas as cabeças se viraram. Thomas Anderson estava ali, vestido em seu melhor terno preto, chapéu nas mãos, barba feita, olhos claros e determinados. Ele parou por um momento, deixando seus olhos se ajustarem à luz mais fraca do interior da igreja. Quando viu Helena no fundo, seus olhos se arregalaram. Ela estava meio levantada, como se pronta para fugir. O pastor havia parado de falar, boca aberta em choque. 50 pessoas olhavam entre Thomas e o pastor, sentindo que algo extraordinário estava prestes a acontecer. Thomas começou a caminhar pelo corredor central. Seus passos ecoavam alto no silêncio absoluto. Cada par de olhos estava fixo nele. Ele não olhou para nenhum deles. Seus olhos estavam fixos em Helena, apenas Helena. Thomas parou em frente ao banco onde Helena estava, e o mundo inteiro pareceu conter a respiração. Ela o olhava com olhos arregalados, lágrimas já se formando, seu corpo tenso, como se pronta para correr. Mas ela não correu. Algo no olhar dele a manteve ali, congelada, esperando. Helena Santos. Sua voz era clara, firme, projetando-se pela igreja inteira. Todo mundo ouviu. Toda a cidade estava testemunhando. Eu sou um covarde e um tolo. Helena cobriu a boca com a mão, um soluço escapando. Murmúrios começaram entre a congregação, mas Thomas os ignorou completamente. Eu estava com medo de amar novamente porque pensava que amar significava perder. Ele deu um passo mais perto, descendo ao corredor onde ela estava. Tinha medo de que, se eu permitisse sentir algo real por você, o destino me puniria, levando você também. Então eu hesitei. Eu recuei. E com isso, eu te machuquei da pior maneira possível. As lágrimas corriam livremente pelo rosto de Helena agora, descendo por ambos os lados, pelo lado liso e pelo lado marcado. Você não me deve nada, ela sussurrou. Mas na igreja silenciosa todos ouviram. Thomas balançou a cabeça. Eu devo tudo a mim mesmo. A verdade, a coragem, a chance de ser feliz novamente. Ele ficou de joelhos na frente dela, ali mesmo no corredor da igreja, na frente de toda a cidade de Silver Creek. Um homem rico e respeitado, ajoelhado diante de uma mulher que a sociedade havia julgado indigna. Eu não me arrependo nem de um momento desde que você desceu daquela carruagem. Thomas pegou as mãos dela nas suas, segurando firme quando ela tentou se afastar. Você transformou minha casa em um lar. Você me lembrou que eu ainda estava vivo, que ainda era capaz de sentir, de rir, de querer acordar de manhã. Você me fez querer ser um homem melhor. Sua voz engrossou com emoção. E eu te deixei partir porque era fraco, porque escolhi o medo ao invés da coragem. Um homem se levantou nos bancos da frente. Era um fazendeiro rico da região, conhecido por seu preconceito e crueldade. Anderson, você está se humilhando. Ele começou a dizer, seu tom de voz carregado de desdém, por uma mulher que eu amo. Thomas o cortou. Sua voz como um trovão, finalmente dizendo as palavras que havia escondido por tanto tempo. Por uma mulher que é mais corajosa do que qualquer pessoa nesta igreja, incluindo eu. Ele se virou de volta para Helena, ignorando os murmúrios chocados que percorreram a congregação.
Você sobreviveu a algo terrível e seguiu em frente. Você não deixou que a dor te quebrasse. Você não deixou que o julgamento dos outros definisse seu valor. Thomas levantou-se, puxando Helena gentilmente para ficar de pé também. Ele virou-a para encarar a congregação, ficando ao seu lado, segurando sua mão. Querem julgar suas cicatrizes? Então julguem as minhas primeiro. Ele bateu no próprio peito. Passei 3 anos morto por dentro, desperdiçando a vida que me foi dada. Escondi-me da dor e chamei isso de proteção. Construí paredes e chamei isso de força. Ele olhou ao redor da igreja, seu olhar encontrando cada par de olhos. Ela teve a coragem de esperar quando eu desisti. Teve a coragem de abrir o coração, mesmo sabendo que poderia ser quebrado novamente. Isso a torna mais corajosa do que eu jamais fui. A mão de Helena apertou a dele, e quando Thomas olhou para ela, viu que seu rosto, embora molhado de lágrimas, mostrava a primeira centelha de esperança real que ele havia visto em dias. Você me machucou, Helena disse baixinho, mas na igreja silenciosa, sua voz alcançou todos os cantos. Você me deixou acreditar que eu não era suficiente, que minhas cicatrizes me tornavam indigna de amor. Thomas se virou completamente para ela, usando sua mão livre para tocar seu rosto, traçando as cicatrizes com dedos gentis. Eu sei, e vou passar o resto da minha vida compensando isso, se você me deixar. Ele se inclinou, apoiando a testa contra a dela. Estou pedindo, não como obrigação, não como caridade, mas como um homem que ama sua mulher desesperadamente. Volte para casa comigo. Deixe-me provar que não sou o covarde que fui naquela noite. Helena olhou dentro de seus olhos por um longo momento. Thomas viu o momento exato em que ela decidiu acreditar. Decidiu dar a ele uma segunda chance. Decidiu dar a ambos uma segunda chance. Eu tenho medo, Thomas, ela confessou, sua voz quebrando. Tenho muito medo de acreditar e ser destruída novamente. Eu também estou com medo. Thomas admitiu, sua própria voz grossa de emoção. Então, vamos ter medo juntos. Vamos ser corajosos juntos. Vamos construir algo juntos, cicatriz por cicatriz, dia por dia. Ele sorriu através das próprias lágrimas, porque a verdade é que você é a pessoa mais linda que já conheci. Não apesar das cicatrizes, mas incluindo elas, porque elas mostram que você lutou, que sobreviveu, que se recusou a desistir. Está gostando dessa história? Então deixe seu like no vídeo e me responda aqui nos comentários. Você conseguiria perdoar alguém que te magoou profundamente como Thomas machucou Helena? Sua opinião é muito importante para essa comunidade. Helena fechou os olhos, mas lágrimas caindo. Quando os abriu novamente, havia uma decisão ali. Uma escolha consciente de confiar, de arriscar, de tentar novamente. Ela virou-se para a congregação, removendo completamente o xale que cobria sua cabeça. Deixou que todos vissem suas cicatrizes claramente, sem vergonha, sem se esconder. Então vamos para casa, ela disse, sua voz firme. Thomas, vamos para nossa casa. Thomas puxou-a para um abraço apertado, enterrando o rosto em seus cabelos, seu corpo sacudindo com soluços de alívio. A congregação ficou em silêncio chocado por um momento. Então, surpreendentemente, alguém começou a aplaudir. Era Pedro, que havia entrado pela porta dos fundos e estava encostado na parede. O velho funcionário batia palmas com força, um sorriso largo no rosto enrugado. Lentamente, outros se juntaram a ele. Não todos, mas o suficiente. O pastor, visivelmente emocionado, começou a aplaudir também. A esposa dele, com lágrimas nos olhos, fez o mesmo. Havia aqueles que permaneceram sentados, rostos fechados em desaprovação. Mas Thomas e Helena não estavam mais olhando para eles. Estavam olhando um para o outro. E no olhar deles havia promessa. Promessa de recomeços, de segundas chances, de amor escolhido conscientemente, apesar do medo.
Thomas entrelaçou seus dedos nos dela e a conduziu para fora da igreja. A luz do sol os recebeu do lado de fora, brilhante e quente, um domingo perfeito de primavera em Wyoming. Ele a ajudou a subir em sua carroça. Depois sentou ao lado dela, pegando as rédeas com uma mão, enquanto mantinha a outra segurando a dela. Vamos para casa. Ele repetiu as palavras dela, mas agora elas significavam algo completamente novo. Não mais um lugar de solidão e silêncio, mas um lar construído por duas pessoas que escolheram a coragem ao invés do medo, que escolheram o amor ao invés da proteção, que escolheram um ao outro com todas as suas cicatrizes, visíveis e invisíveis. Enquanto a carroça se afastava de Silver Creek, Helena apoiou a cabeça no ombro de Thomas. O futuro ainda era incerto, ainda havia medo, ainda havia cicatrizes que precisariam de tempo para curar completamente. Mas pela primeira vez em muito tempo, ambos sentiam algo que haviam esquecido como sentir. Esperança. Esperança verdadeira e sólida, construída não em fantasias ou ilusões, mas na escolha consciente de duas pessoas de enfrentar a vida juntas. O sol da tarde pintava o céu de dourado enquanto eles seguiam pela estrada que levava à fazenda Anderson. À casa deles. Ao futuro deles. E embora nenhum dos dois pudesse ver o que estava por vir, eles sabiam uma coisa com certeza. Não importava o que o destino trouxesse, eles não enfrentariam sozinhos. Os meses seguintes foram de reconstrução. Não apenas da casa, que Helena continuou a transformar em lar, mas de confiança, de intimidade, de um amor que crescia mais profundo e mais verdadeiro a cada dia que passava. Thomas não mais dormia sozinho no quarto grande. Helena se mudou para lá, levando suas poucas coisas, incluindo o tecido azul que finalmente se tornou o vestido mais bonito que ela já havia possuído. Houve noites difíceis, quando os velhos medos voltavam. Noites em que Helena acordava subitamente, tocando suas cicatrizes, se certificando de que ainda estava ali, de que aquilo não era um sonho. Noites em que Thomas assegurava, sussurrando no escuro, que ela era linda, que era amada, que nunca mais precisaria duvidar disso. E houve noites em que era Thomas quem acordava com pesadelos sobre perder, sobre morte, sobre solidão. E era Helena quem o segurava, lembrando-o que estava viva, que estava ali, que não ia a lugar nenhum. Eles aprenderam que amar não era a ausência de medo, mas a escolha de ser corajoso apesar dele. Aprenderam que cicatrizes, tanto físicas quanto emocionais, não diminuíam o valor de uma pessoa, mas contavam histórias de sobrevivência e força. Aprenderam que um lar não era construído em dias ou semanas, mas em momentos compartilhados, em vulnerabilidades expostas, em escolhas diárias de permanecer e lutar pelo que haviam construído juntos. O verão chegou em sua plenitude, trazendo calor e crescimento. O jardim que haviam plantado juntos explodia em cores e vida. Tomates vermelhos e gordos pendiam das vinhas. Feijões subiam pelas estacas que Thomas havia construído. Abóboras se espalhavam pelo solo fértil. Era uma abundância que refletia o que estava acontecendo dentro da casa, dentro de seus corações. Pedro visitava com mais frequência agora, sempre com um sorriso discreto, quando via Thomas e Helena trabalhando lado a lado. O velho nunca disse, "Eu avisei", mas seus olhos brilhavam com satisfação cada vez que via o patrão verdadeiramente feliz pela primeira vez em anos. A cidade de Silver Creek também mudou lentamente sua atitude. Algumas pessoas nunca aceitaram, claro. Sempre haveria aqueles que julgavam, que sussurravam, que não conseguiam ver além das aparências. Mas muitos outros começaram a ver o que Pedro sempre soube, o que Thomas aprendeu a ver. Helena era uma mulher de força extraordinária, de dignidade inabalável, de bondade que persistia, apesar de todos os motivos que tinha para ser amarga.
Mulheres jovens da cidade começaram a pedir conselhos a Helena sobre jardinagem, sobre administração doméstica. O pastor e sua esposa os visitaram, trazendo torta e conversas verdadeiras. Até mesmo alguns daqueles que haviam julgado mais severamente começaram a acenar quando os viam na cidade aos sábados, Thomas e Helena, de mãos dadas, não mais escondendo nada. Uma tarde de agosto, Helena estava na cozinha preparando conservas quando Thomas entrou vindo do campo. Ele estava sujo de terra, suado, exausto de um dia longo de trabalho. Mas quando viu Helena ali, com o cabelo preso num coque desarrumado, avental manchado de geleia de morango, cantarolando aquela melodia que ele amava, seu coração se encheu até quase transbordar. Ele se aproximou por trás, envolvendo-a com os braços, não ligando para a sujeira que mancharia o avental dela também. Helena se inclinou contra ele com um suspiro contente, largando a colher de pau que segurava. "Você está fedendo a cavalo", ela disse, mas estava rindo, virando-se em seus braços para olhá-lo. Thomas sorriu, aquele sorriso largo e verdadeiro que agora vinha tão facilmente. "E você está com geleia no rosto." Ele apontou, limpando uma mancha de sua bochecha, do lado marcado pelas cicatrizes que agora tocava sem pensar, naturalmente, amorosamente. Helena capturou sua mão, beijando sua palma, seus olhos escuros brilhando com felicidade. "Thomas Anderson, você me fez a mulher mais feliz de Wyoming", ela sussurrou. Thomas a puxou para mais perto, apoiando a testa contra a dela naquele gesto que havia se tornado tão familiar, tão íntimo. "Helena Anderson, você me salvou de uma vida que não valia a pena viver." Ele respondeu, usando o sobrenome dela, o nome que agora compartilhavam oficialmente, legitimamente. Eles haviam renovado os votos na igreja algumas semanas após aquele domingo dramático. Desta vez, com ambos querendo estar ali, ambos escolhendo conscientemente um ao outro. Naquela noite, sentaram na varanda como faziam quase todas as noites agora. A mesma varanda onde quase haviam se beijado meses antes, onde Thomas havia hesitado e quase perdido tudo. Mas agora não havia hesitação. Seus dedos estavam entrelaçados, seus ombros se tocavam, e o silêncio entre eles era confortável, cheio de compreensão mútua. As estrelas começaram a aparecer no céu escurecendo, primeiro uma, depois outra, depois centenas, milhares, uma infinidade de luzes no céu de Wyoming. Uma brisa suave soprava, trazendo o cheiro de terra úmida e flores silvestres. "Thomas", Helena começou, sua voz suave, mas carregada de significado. "Existe algo que eu preciso te contar." Thomas se virou para olhá-la, vendo algo em seus olhos que fez seu coração acelerar. "Helena." "O que é?" Ela pegou a mão dele e a colocou sobre seu ventre. "Ainda não há nada para sentir, mas em alguns meses haverá." Thomas ficou completamente imóvel, seu cérebro demorando um momento para processar o que ela estava dizendo. Quando entendeu, seus olhos se arregalaram, enchendo-se de lágrimas. "Você tem certeza?" Sua voz saiu apenas como um sussurro áspero. Helena assentiu, suas próprias lágrimas caindo livremente agora. "O médico confirmou quando fui à cidade semana passada. Queria ter certeza antes de te contar." Thomas a puxou em um abraço tão apertado que ela soltou um pequeno riso sufocado. Ele estava rindo e chorando ao mesmo tempo, enterrando o rosto em seus cabelos, segurando-a como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Porque ela era. "Vamos ter um bebê", ele disse, maravilhado, como se precisasse dizer as palavras em voz alta para acreditar. Helena se afastou apenas o suficiente para olhar em seus olhos, vendo ali toda a alegria, todo o amor, toda a promessa de um futuro que ambos haviam quase perdido por causa do medo. "Vamos ter uma família." Ela corrigiu, tocando seu rosto com gentileza. "Uma família de verdade." Thomas beijou-a então,
longo e profundo, colocando todo o amor que sentia naquele beijo. Quando finalmente se separaram, ambos estavam sorrindo através das lágrimas. O futuro que se estendia à frente deles não seria perfeito. Haveria desafios, dificuldades e momentos de dúvida. Mas eles enfrentariam tudo juntos, como haviam aprendido a fazer. Juntos, com todas as suas cicatrizes, com todos os seus medos superados, com todo o amor que haviam escolhido construir, apesar de todas as razões para não tentar. A Fazenda Anderson não era mais um lugar de solidão e silêncio. Era um lar cheio de vida, de amor, de esperança. Era o lugar onde duas pessoas quebradas haviam encontrado cura uma na outra. Onde dois corações assustados haviam encontrado coragem. Onde cicatrizes, ao invés de separar, haviam se tornado pontes que conectavam duas almas que pertenciam juntas. E enquanto sentavam naquela varanda sob o céu estrelado de Wyoming, Thomas e Helena sabiam que haviam encontrado algo raro e precioso. Não um amor de conto de fadas sem problemas, mas um amor real, testado, escolhido conscientemente todos os dias. Um amor que havia sobrevivido ao medo, à dúvida, ao julgamento dos outros. Um amor que duraria, não porque era fácil, mas porque ambos estavam dispostos a lutar por ele. As luzes da casa brilhavam atrás deles, quentes e acolhedoras. O vento suave carregava promessas de amanhãs melhores. E no coração de cada um deles, onde antes havia apenas dor e medo, agora florescia algo muito mais forte. Amor verdadeiro, esperança real. Um futuro construído não apesar das cicatrizes, mas com elas, através delas, honrando-as como parte da jornada que os havia trazido até ali. Eles ficaram ali até tarde, planejando o futuro, sonhando juntos, seguros no conhecimento de que não importa o que viesse, enfrentariam juntos. E isso, perceberam, era tudo que realmente importava. E se você está sempre por aqui, assiste nossos vídeos com carinho e quer apoiar ainda mais esse trabalho, que tal se tornar membro do canal? Você vai ter acesso antecipado às histórias e outros benefícios especiais. Venha fazer parte ainda mais de perto dessa família. Gratidão desde já. Se você chegou até o final dessa história de Thomas e Helena e ainda não faz parte do canal, esse é o momento perfeito para se inscrever. Me conte aqui nos comentários. Qual foi o momento da história que mais tocou seu coração? Qual lição você vai levar dessa história de coragem e amor verdadeiro? Obrigado por estar aqui, por fazer parte dessa comunidade que cresce todos os dias. Você é muito importante. Até nossa próxima história.